E aí, mais uma análise de hoje? Hoje vamos falar sobre VGA11, o Fiagro aí da Valor, que o inscrito pediu ontem e a gente já tá trazendo pro canal hoje. Então se você tiver qualquer outro fundo, Fiagro, ação que você quer que a gente analise, pode deixar nos comentários. Fechou? Vamos dar uma analisadinha como é que tá o fundo. Aqui no relatório do mês de outubro dele, deve ser um dos maiores Fiagros da Bolsa, com 172 mil cotistas, 860 milhões, né, quase 1 bilhão aí de patrimônio, 30 ativos, então pouco diversificado, uma taxa de administração até que alta, né, bem altinha ali. Eu não gosto muito da Valor, vou adiantar esse ponto também. E no mês de outubro ele vendeu 10 milhões do CRA Cotribá. E aí, um ponto interessante, né? Esse CRA aqui Cotribá não representa quase nada, né? Essa venda aqui não representa quase nada, mas o fundo tem 172 mil cotistas, mais cotistas do que muito fundo imobiliário aí da Bolsa, e esse número representa 30% de todos os investidores de Fiagro, ou seja, de todo mundo que investe em Fiagro, 30% das pessoas tem uma cota de VGA. Então é bastante gente, né? Um ponto interessante comentar sobre isso. E aqui no mês de outubro ele teve um resultado maior do que nos últimos meses, mas o dividendo foi menor porque ele já estava pagando mais do que ele estava tendo de rendimento nos últimos meses, e aí agora teve que fazer essa compensação. Inclusive no mês de dezembro deve ir para mais ou menos 10 centavos por cota, porque ele ainda está distribuindo mais do que teve de rendimento em 2024, né? E o fundo aqui não mostra reserva, não sei se também ele adapta o fundo para o modelo contábil caixa ou competência, eu fiquei na dúvida disso, realmente teria que abrir o regulamento e eu não fui atrás de fazer isso, que vai demorar um tempo a mais, então já trazer o vídeo aqui para vocês, mas eu fico na dúvida de qual regime de qual regime de contabilidade ele deve estar adotando aí, né? E aí, então, só esse ponto o dividendo do fundo, né, deve baixar aí no mês de dezembro agora, e a despesa com juros dele foi quase 1%, né? E o que é essa despesa com juros aqui? Eu acho muito interessante comentar sobre isso, inclusive sobre o caso do CPTS. CPTS é um fundo muito grande, conhecido, de CRIs, né? Um fundo imobiliário, que vem caindo mais de 30% aí nos últimos tempos. E por que ele está sofrendo tanto? Porque tem muita lambança no fundo, né? Tem muito trâmite ali, muita lambança. E uma das coisas que eu analisei ele na época, que eu fiquei de fora dessa, foi porque ele tinha a mesma coisa que tem aqui no VGA, que é o quê? Compromissada. Ou seja, ele vai ter despesa com juros. Ele é um fundo que era para estar ganhando dinheiro com juros, emprestando dinheiro, mas está tendo despesa com juros. Por que ele está tendo despesa com juros? Porque ele faz compromissadas. O que é compromissada? Compromissada é eu te vender o meu CRA por R$100 agora. Então agora eu capitalizei, coloquei R$100 no bolso, mas ao mesmo tempo em que eu vendo para você, eu faço um compromisso de que eu vou recomprar de você. E aí eu vou recomprar por R$100 também, só que você, para fazer essa brincadeira e essa intermediação, você vai me cobrar uns juros. E aí eu vou te pagar esses juros para poder fazer essa movimentação de pegar os R$100 agora e depois, lá na frente, comprar o meu CRA de volta pelo mesmo valor. E a não ser que você consiga gerar um retorno muito acima desses juros, que é difícil e você corre um risco grande, não compensa fazer a compromissada. A não ser que seja como no Kinip, e o Kinip ele ganha dinheiro com compromissada porque ele é justamente a outra parte que recebe juros e não a que paga. Eu vou deixar o vídeo dele aqui no card. Então assim, é um ponto que eu não gosto. No CPTS eu não gostava e o fundo vem sofrendo bastante, né, por várias lambanças aí da Capitânia, e a Valora tá no mesmo nível da Capitânia para mim, então tem esse ponto aí dessas compromissadas que eu acho bem ruim aí o fundo ter essas operações dentro dele, né? E aí só esse ponto também que eu não sei se ele opta pelo regime de caixa ou de competência. E aí aqui a gente tem a carteira do fundo, né? A maior exposição é o Fiagril, porque representa aqui só 9% na primeira, depois tem mais 6, mais 6, mais 5, no total aí deve dar quase 25% do fundo em um devedor só. Então isso é um risco bastante elevado se você parar para pensar, né? Se acontecer qualquer mínima coisa aqui com a Fiagril, a gente sabe que se o fundo ele perde 25% do VP, o fundo desaba 40%, né? Então tem que ficar esperto em relação a isso. E até a gente também tem a Belo Agrícola e a Contrisul sendo o segundo e terceiro maior devedor aqui. E na carteira em geral do fundo, é uma carteira CDI mais 5, né? A gente tem essa informação aqui. Então é uma taxa bem alta e o vencimento dele é bem curto. Por consequência, a duration também é bem curta, né? A duration é o tempo que você demora para receber o seu dinheiro principal de volta. Então assim, são operações que devem ser, são principalmente para distribuidoras e cooperativas, né? São operações que devem ser principalmente para sustentar o capital de giro e o CAPEX dessas empresas. Então, você tem um risco mais alto, porque ser uma dívida de menos prazo e com a taxa tão alta, mas também, né, acredito que não deva ser nenhum risco muito elevado por conta de ser distribuidores e cooperativas, mas só ficar atento em relação a isso. Os Fiagros pagam muito bem, mas eles têm um risco muito elevado e a taxa é muito elevada. A taxa é muito elevada, tem aquele ditado: se a taxa, agora trazendo para o nosso mundo, né, se a minha taxa é IPCA
mais 6, o devedor tem um problema, que ele vai ter que pagar esse IPCA mais 6 e vai ser difícil. Se a taxa é IPCA mais 12, quem tem um problema sou eu, porque provavelmente ele não vai pagar, isso vai ser uma dor de cabeça. Então, ficar atento em relação a isso, né? O vencimento e a duration do fundo é bem baixa. E aqui, eu não sei se por causa do modelo de competência, né? O modelo de contabilidade de competência, porque tem fundo que pode adotar o competência, tem fundo que adota o modelo de contabilidade de caixa, né? Os fundos imobiliários é caixa, 90%, 99%, e o Fiagro, a maioria opta pelo regime de contabilidade de competência, mas eles podem decidir, então fica meio confuso, teria que abrir o regulamento do fundo para saber isso certinho. Mas o fundo tem um caixa líquido negativo, né? Porque ele tem um caixa bruto de 12 milhões e rendimentos e distribuições a pagar de 68 milhões. E aqui esses 68 milhões, a não ser que seja realmente do modelo de contabilidade dele, é um passivo. E um passivo, se não for dividendo isso daqui, se for qualquer outro tipo de passivo, seja a recompra de CRAS aqui, é um passivo e ele no informe ele coloca esse passivo como obrigação a pagar e não como um passivo de fato, que seria no caso de uma compromissada, né? Então é um ponto a ficar atento também, esse caixa líquido negativo aqui. A duration da carteira de 1,8 anos, então bem baixa também. E aí aqui as maiores devedoras, né, são distribuidoras e cooperativas, então acredito que o risco seja menor do que você pegar num produtor, né? E aí falando sobre um pouco mais a carteira dele, os maiores CRAs são do Belo Agrícola e todas as operações aqui, todos os CRAs do fundo seguem esse padrão aqui de garantia e eu pessoalmente acho uma garantia fraca você ter só a cessão fiduciária do direito das vendas, né, que a empresa fez. A empresa, ela faz vendas e aí, se eu não pagar, você pode ficar com esse dinheiro das minhas vendas que eu fiz. E a fiança? A fiança, pra mim, não serve de nada. A gente já viu em vários momentos de mercado que não serve pra nada. A cessão fiduciária aqui dos direitos, né, de direitos creditórios, recorrentes das vendas, dos contratos, enfim, das vendas da empresa, é uma garantia ok, né, mas também não tem nenhum nível de garantia aqui que eu me senti extremamente seguro. Inclusive, a gente tem mais uma tabela incompleta, né, é difícil a gente achar uma tabela completa aqui, não tem LTV, não tem algumas informações, então comentar sobre isso, mas assim, da mesma forma, esse CRA aqui da Belo Agrícola, tanto da Belo Agrícola como os outros, né, eu achei que tem garantias menores, mas é o padrão do fundo fazer o quê, né? Assim, o fundo em geral, aqui o CRI da Fiagro, o mesmo esquema, né? A Fiagro que é uma devedora aí de maior porte, mas mesmo assim as garantias continuam iguais. E também tem o da Contrisul, a gente pode pegar ele aqui, é o último, né? Também é a mesma coisa. Então, assim, é um fundo que ele tem alguns problemas, é um dos maiores fundos, né? Um dos maiores Fiagros, mas tem alguns problemas que me fazem ligar o sinal de alerta e não é um fundo de extrema qualidade, não é um fundo que tem nada de especial, né? Ele é um fundo médio. Claro que esses problemas dele não rebaixam ele tanto, mas também o fato de ter eles acaba pegando um pouco no pé. Se ele não tivesse esses problemas, não seria um fundo excelente, mas seria um fundo ok, bom, um fundo interessante. Agora com esses problemas, acaba jogando o fundo mais para baixo aí. Inclusive, entre ele e o XPCA, pelo momento de mercado, talvez eu iria até de XPCA pelo preço e por até não ter esses problemas todos, né? Tem ali alguns problemas de recuperação judicial, mas aqui a gente pode encontrar alguns problemas também, principalmente da gestão. Então eu fico com o pé atrás em relação a isso. Sobre o Vegia é isso. Se você tiver qualquer outro fundo, pode deixar aí. Se inscreve no canal, se inscreve mesmo. Não tô brincando não, pode se inscrever. E também deixe seu like aí, fechou? É isso, é nóis e